Bom dia a a todos que estão conectados através do Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação, Puerto Rico, Calley, Puerto Rico, também aqui em Calley, Porto Rico. llegando temprano, Os que chegaram cedo, porque cedo já começa a chegar uns irmãos bem cedinho para já ir meditando e orando a Deus, e assim, na hora da atividade, às 10, orándole, já estar orando, cantándole, lhe orando e lhe ya cantando, listos para e assim recibir já su palabra. preparados para receber sua palavra. Domingo, Hoje, domingo, 7 de septiembre 7 de deste año setembro 2025. deste ano Pueden tomar asiento, 2025. si están en pie. Podem assentar se estiverem em pé, por favor. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso, Estamos vivendo no tempo mais glorioso, en donde se están cumpliendo todas las o profecías tempo onde estão cumprindo todas as profecias a nuestra edad, la edad de la piedra angular, correspondente à y a nossa nuestra era, a era da pedra dispensación, angular, la dispensación del e reino. nossa dispensação, a dispensação do reino. La señal más grande E o maior sinal que tuvo la raza humana en el tiempo de que Noé a raça humana teve no tempo de Noé fue el profeta Noé, foi o profeta Noé, en donde Dios a través de él onde Deus, através dele, estaba dando a conocer en su mensaje estava que vendría un revelando em diluvio. sua mensagem, estava revelando que viria um dilúvio. La señal física E o sinal era el físico arca que él estaría era a arca construyendo, que ele estaria lo construindo, cual el mundo vería con sus propios ojos, que o mundo veria com os seus próprios olhos que esa era la única forma e de veria escape. que essa era a única La forma de escape. construcción del arca A construção da arca era para que el mundo viera, era para que o mundo visse comprendiera e compreendesse que no había otro escape que não para ese juicio que existia iba a venir. outro escape para aquele juízo que viria. Viria um Y lo dilúvio único que podía salvar e o único a que raça poderia salvar a raça los que humana, entraran allí, por supostamente os que E entrassem ali. a los animales, E os animais, cada especie que entró, cada espécie que entrou, ahora no había e esse escapatoria. lugar era a Porque arca. Deus Agora, le dio não tinha escapatória, La porque señal más grande que era un Deus profeta, deu o maior sinal, que era um profeta, Noé, y le dio Noé. también la señal física como construcción. E também deu sinal Le dio físico como el arca. construção, deu a arca. Ahora, todo aquel que no comprendió Agora, todo Lo que aquele Noé que estava não falando, compreendeu ele não o que recebeu Noé o estava mensagem de falando Noé, e pereceu. não recebeu a mensagem de Noé, Seguro muitos pereceu. trabalharam em Certamente arca muitos trabalharam na e arca tuvieron una participación en la construcción. e Pero tiveram uma de que le participação na valeu trabalhar em construção, arca, mas de que adiantou se depois ter nem trabalhado creiam na arca e em Noé? depois nem Quizás criam em Noé? Muchos de los que trabajaron Talvez en el arca, muitos dos que trabalharam luego na eran los que arca estavam burlándose depois de Noé, foram os que estavam zombando luego de de Noé. haberse beneficiado Depois de todo esse terem se tempo beneficiado de la o tempo paga, todo del alimento, do salário, o de las bendiciones que pagamento, Dios os le dio en ese alimentos e tiempo, as bênçãos que Deus deu Luego, durante aquele tempo, criticando, e depois burlándose criticando, hablando zombando contra de e Noé, falando esa contra Noé e esse porque de trabalho. seguro pasó el primer Porque día, certamente passou o aí primeiro se dia e metió, veja, e nada ha ó, pasado, el entrou aí, segundo não día, aconteceu el tercer nada, día, passou o segundo vem. dia, o terceiro dia, vem. O sea que no le sirvió de nada a aquellos Ou seja, não que adiantou trabajaron nada y luego para se aqueles que alejaron. trabalharam e depois se afastaram. No creyeron en lo que Noé estaba hablando, Não predicando, creram no que Noé estava falando, E- pregando. luego hablaron en contra. E também, Ahora así ha depois sido en falaram cada contra. tiempo, E assim também no foi em porque cada las tempo. personas hayan trabajado en algún proyecto, Agora, algún não é programa porque divino en as cada pessoas edad, en tenham cada trabalhado em dispensación. algum projeto no programa, Eso no ya programa la divino, em persona cada era de tiene dispensação, asegurado e com isso a pessoa já tenha garantidos correspondientes as edad bênçãos que correspondem a essa la era, vida eterna. incluindo a vida eterna. Lo que está asegurado para una persona O que está seguro, o que é que haya garantido para uma recibido en ese pessoa, tiempo el o que mensajero garante y la para a obra pessoa é correspondiente que a ela ese tenha tiempo, recebido nesse tempo o mensageiro e assim e a haya obra que corresponde a esse confirmado tempo, sua e estadia assim nesta tierra, tenha confirmado a sua estadia nessa consciente terra de la obra que Dios e consciente llevando a cabo, da obra que Deus creyendo esteve no realizando mensajeiro. e crendo no mensageiro. O sea que esa es la evidencia, dice el hermano Branham, Ou seja, que o irmão de que Branham una disse que persona essa é a evidência tiene el Espíritu Santo, de que ha que creído el mensaje de la essa hora. pessoa tem o Espírito Santo E e assim creu ha na sido em mensagem todos os da tempos. hora. E assim foi No le sirve de em nada haber todos os tempos. trabajado Não adiantou toda a nada vida ter trabalhado a vida en toda favor de la obra a favor da y obra al final
e, por fim, não crer no cumprimento daquilo no qual trabalharam na Arca de Noé. E de que adiantou ter trabalhado? Aqueles que depois foram embora e não creram em Noé. De nada lhes adiantou, de nada lhes serviu. Talvez trabalharam desde pequeninos, de pequenininho até chegar a ser um ancião, até chegar a ser de idade. E vocês vejam, se afastaram, não receberam a salvação, que já vimos que não entraram. Entrou somente Noé e sua família. Agora vocês vejam que nesse tempo, em seu programa, Deus tem as promessas correspondentes ao nosso tempo, que a maior é a transformação para os vivos e a maior para os que partiram é a ressurreição. E tudo isso foi visto que seria cumprido no fim do tempo, onde a trombeta seria tocada, a última trombeta. E no lugar que o reverendo William Branham viu, que foi em uma grande carpa catedral, onde tem estado trabalhando desde um tempo para cá, para que se faça uma realidade, porque nós cremos nessa promessa. Vocês vejam, aqui o Dr. William Soto nos disse assim, na mensagem A Presença de Deus e o Nome de Deus, pregado 26 de janeiro de 2009, em Santa Marta, Colômbia. Ali diz assim, podemos ver que tem um programa divino e é uma bênção e um grande privilégio trabalhar baseado no que está prometido para assim conquistar as promessas divinas correspondente a esse tempo final. Conquistá-las pela fé, não com uma fé morta, porque a fé sem obra é morta, mas uma fé viva, trabalhando na obra de Deus, no programa que corresponde ao nosso tempo, para que se faça realidade todas essas promessas divinas, todas essas profecias se tornem uma realidade. Agora, para que essas pessoas recebam e conquistam essas promessas pela fé, tem que ter algo especial. E vejam na mensagem O Livro das Eras, na página 4, o reverendo William Branham disse aqui, aqui nesse livro, vamos ler aqui um pouquinho antes, para ver o que o reverendo William Branham vinha falando. Dice, agora, eu digo, página 4, abaixo. Página 4 embaixo diz, agora, eu digo que esse livro do Apocalipse é a revelação de Jesus e o que ele fez nas eras e o que ele fez nas igrejas através das 7 eras. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. E aqui nesse outro livro do lado direito escreveu a revelação de Jesus. É uma revelação porque os próprios discípulos não conheciam essas verdades registradas. Não lhes tinha sido revelado previamente, antecipadamente. Vocês lembram que vieram a Jesus no livro dos Atos? Vieram a Jesus e lhe perguntaram: restaurarás o reino a Israel nesse tempo? E ele disse a ele: não corresponde a vós saber o tempo ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus com um reino terreno.
E aqui do lado esquerdo escreveu um reino. Mas era um reino espiritual, o que ele ia edificar. Aqui nesse outro livro, do lado direito, escreveu a posição de Jesus no reino. Mas seria um reino espiritual que ele ia edificar. Ele não podia declarar a posição deles no reino porque o Pai não tinha revelado. E aqui em cima, na página 5, escreveu a sua posição no reino. Do lado direito aqui é que escreveu a posição de Jesus no reino. Mas depois da sua morte e ressurreição, e nesse preciso tempo do seu ministério, e nesse tempo preciso do seu ministério de intercessão, aqui ele pôde mostrar nessa revelação de si mesmo a João o que faria e significaria sua glória e presença na igreja. Nesta revelação, ele nos disse como será o final do diabo. Ele nos disse como vai lidar com o diabo e jogá-lo no lago de fogo. Ele revela o final dos ímpios que seguem a Satanás. Satanás odeia isso. Ele revela, no final ele escreveu Apocalipse 19, do 19 a 21. Isso é a vinda do Senhor. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi e escreveu Malaquias 4. Nesse outro livro aqui, desenhou uma estrela de Davi do lado direito. Veja, no parágrafo anterior, nesse livro aqui, também ele desenhou uma pedra angular e as eras, onde diz termina e presença na igreja faria e significaria. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. Você percebeu como o diabo odeia dois dos livros da Bíblia mais do que todos os demais? Por meio de teólogos liberais e falsos cientistas, ele sempre está atacando o livro do Gênesis e o livro do Apocalipse. Em ambos livros, vemos a origem de Satanás e suas obras terríveis e a sua destruição. Aqui do lado esquerdo escreveu: Satã aborrece o Gênesis e o Apocalipse. E escreveu também teólogos liberais e cientistas falsos. Por isso que ele os ataca. Ele aborrece ser descoberto. E nesses livros, ele foi descoberto exatamente como é. Escreveu também que o descubra. Ele escreveu embaixo, Satã aborrece ser descoberto. E escreveu o Gênesis e o Apocalipse, como uma frase completa. Ou pode estar separado. O Gênesis e o Apocalipse escreveu, Satã aborrece ser descoberto. Jesus disse que Satanás ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. O diabo quer provar que isso é diferente, mas não pode. Assim que ele faz tudo o que pode para destruir nossa confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê a Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Desenhou uma pedra angular e a zero do lado direito. Me permita aqui dar um exemplo do meu próprio ministério. Todos sabem que esse dom que manifesta em minha vida é sobrenatural. É um dom pelo qual o Espírito Santo pode discernir as enfermidades e os pensamentos do coração dos homens e outras coisas escondidas que somente Deus poderia saber e revelar. Do lado direito escreveu, e esse Espírito Santo. Nesse livro aqui do lado esquerdo ele escreveu, o dom é ministério de profeta. Eu gostaria que vocês pudessem estar comigo e ver o rosto das pessoas quando Satanás sabe que vai ser descoberto.
Agora, quando fala assim, ver o rosto das pessoas, quando Satanás sabe que vai ser descoberto, revelado, agora, por que o rosto das pessoas? Porque, vejam, o diabo, ele atua através dos seus instrumentos, ou seja, que para ele se manifestar, necessita um instrumento. Para ele manifestar a enfermidade, tem que ter um instrumento para mostrar essa enfermidade. Agora, eu não estou me referindo às pessoas. É o domínio que Satanás exerce em suas vidas por meio do pecado, a indiferença e a enfermidade. Mas quem dera que vocês pudessem ver seus rostos. Quando Satanás sabe que vai ser descoberto, então manifesta umas mudanças muito estranhas no rosto das pessoas. Vê? Satanás sente medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de mostrar as obras dele ao povo. Por isso, ficam desesperados e fazem e desfazem. E fazem coisas que um escolhido de Deus não faria. Não tem temor de Deus nem nada disso. E o que estão temendo aí, sem eles perceber, é que o diabo teme ser descoberto. E assim ele lança tudo, e assim é com as enfermidades, também com as atitudes e as obras que o inimigo faz. Por isso que ele odeia tanto essas reuniões, vê? Por isso ele odeia tanto o quê? As reuniões, as atividades. Mas bem que ele olha e escuta, vê? Porque é o diabo, através desses instrumentos, para poder acessar a essa dimensão e poder escutar tudo o que está sendo falado. É a única forma que esses espíritos da quinta dimensão podem escutar. Eles têm que escutar através desses instrumentos, esses véus de carne. Mas com a sexta dimensão não é assim, que podem escutar sem estar aqui nessa dimensão. Por isso que Jesus teve que ir lá a pregar aos espíritos aprisionados que foram desobedientes no tempo de Noé. Agora, como a quinta dimensão vai estar sendo aberta aqui na Terra, bem, então não tem que descer lá, porque já estará aberta. Por isso que a terceira etapa, vocês vejam, é para a igreja noiva, é para as fatas e é para os perdidos. É para todos os grupos. Mas para esses espíritos poderem escutar, eles se encarna nas pessoas e aí fica revelado, descoberto. Assim que a palavra é falada, esse espírito fica descoberto. Vocês vejam, e aí é que mostra as obras que fazem. Quem mostra? A palavra. Continua dizendo, por isso que ele odeia tanto essas reuniões. Quando nomes são mencionados e revela a enfermidade, Satanás odeia isso. Agora, o que é isso? Não é adivinhação dos pensamentos, não é telepatia nem bruxaria, é uma revelação por meio do Espírito Santo. Do lado direito escreveu, revelação. E desenhou uma estrela de Davi. Agora, mais adiante, na página 6, veja, diz assim, recordarão que no começo eu mencionei, no começo dessa mensagem, que esse livro que estamos estudando é a real revelação de Jesus Cristo na igreja e sua obra nas eras futuras. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras e escreveu hoje na pedra angular e nas eras escreveu ontem. Então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos revelação ou passará e não perceberemos. Unindo esses dois pensamentos, veremos que não será somente estudo e pensamento natural o que fará com que esse livro seja real. Do lado direito escreveu, revelação pelo Espírito Santo em sua igreja.
necessitará a operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que esse livro não pode ser revelado a ninguém mais do que a um povo especial, mas somente a um povo especial. Será um tipo de pessoas com percepção profética. Aí do lado esquerdo escreveu percepção profética. E do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. E nesse outro livro aqui, no começo desse parágrafo que começamos a ler, desenhou uma estrela de Davi e escreveu também percepção profética. Necessitará a habilidade para ouvir de Deus, necessitará a instrução sobrenatural e não ser somente um estudante comparando versículo com versículo, mesmo que isso está bem. Do lado esquerdo ele escreveu habilidade. Mas o ministério requer a revelação do Espírito ou nunca fará claro. Poderá estar comparando a Escritura aqui, lendo o que disse aqui, lendo lá, mas se não tiver a revelação do Espírito Santo, estaria lendo como papagaio e falando e arrazoando com o seu próprio entendimento. Se o Espírito Santo não estiver operando nenhum ministério dos que ele prometeu para o fim do tempo, que são os ministérios de Jesus, de Moisés e Elias, então essa pessoa está falando por sua própria conta. E recordem que estamos no lugar santíssimo, que é um lugar em que somente um é o que ministra. Do lado direito escreveu Apocalipse 10, do 1 em diante. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir os nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e entender. O Dr. William Soto continua dizendo aqui, na mensagem que estamos lendo, a presença de Deus e o nome de Deus, continua dizendo, esperamos que não tenhamos que fazer outra igual, ou seja, aí ele vinha falando da capa, mas esperamos que desde aí cheguem a outros países e cada ministro com a sua congregação tenha todas as facilidades para se conectar e estar bem conectado recebendo a transmissão. Porque, primeiro, o ministro não vai assumir uma carga de levar todo o seu povo, porque se lhe pôr sobre si a carga, terá que ter um lugar. E não vai jogar a carga também na outra pessoa para levar, ou seja, que ele leva a sua carga, ou seja, levar o lugar da capa. Então, assim que é melhor fazer os planos para ficar no lugar onde esteja com todas as facilidades, aí tranquilinho, vendo toda a transmissão, da forma que vendo como estaria vendo os que estariam da metade para trás. Ou seja, que esses que estariam no local, os que estão lá fora, em outros países, estariam vendo como os que estão no local estão vendo, porque os que já estão da metade para trás necessitam de televisores para verem o que está sendo transmitido desde a plataforma. Ou seja, que os que estão na metade, aqui na grande capa catedral, aí ele está falando que precisa estar olhando na televisão, porque lá na frente vê tudo pequenininho, mas já com o televisor, então tudo fica grande. E as pessoas que estão em outros países, com os seus televisores e tudo, estaria vendo como estão vendo os que estão na metade da capa para trás. E através do satélite podem ver em outros países igual como estivesse vendo lá através do televisor. E temos um televisor e depois poderemos ter mais, temos mais de uma, mas uma é que estamos usando. Isso lá naquele momento, em 2009, tinha uma lá atrás, na parte de trás, mas uma que estamos usando na parte de trás, depois vamos ter que ter uma a cada lado. E se for necessário, uma no centro também. Por isso vocês podem ver na capa que tem uma a cada lado. Até agora não foi necessário colocar uma no centro, aqui no púlpito.
mas já está também já preparando para ser colocado da metade para trás, colocar mais telões, televisores, e temos que já ir nos movendo para isso, e estamos nisso para ir preparando toda essa outra parte, que é essa outra fase dos televisores, e vocês veem como tudo vai mudando e vai modernizando. Esses telões que temos, a gente consegue reparos para usar. E temos já usado os reparos, já algumas lâmpadas e painéis já foram estragando e fomos trocando, mas não vamos fazer mais reparos. Assim que se tiver que mudar alguma delas em algum momento, teria que trocar, porque o tempo vai passando e tudo vai se modernizando. Agora Deus nos proveu até esse momento e vai continuar nos provendo tudo para manter e terminar o que falta terminar, e também continuar mantendo toda essa grande capa catedral com tudo que contém, o terreno e tudo. Porque é uma promessa, é uma profecia que foi falada, que seria realizado nesse tempo, e nós já estamos vivendo nesses dias que foi falado que isso apareceria, já apareceu, e já estamos vivendo e recebendo bênçãos por meio do ensinamento sobre capa. E depois mais telões para estar vendo toda a atividade, ou seja, terá que distribuir vários telões para que possa ser visto tudo que estará sendo realizado. Supostamente, todas essas coisas têm que ir de uma forma progressiva, vem? Não necessitaria no começo, nós não precisávamos de telões aqui na metade. Atualmente, onde estamos, nós estamos bem confortáveis, olhando os telões que tem. Mas tudo vai de uma forma progressiva e pessoas vão estar chegando cada vez mais e mais, e quando encher, então não vamos, nesse exato momento, não vamos estar procurando uns telões, porque talvez nesses momentos vai ficar mais difícil. Por isso, já com o tempo, já tem que estar preparando para esses próximos telões que vamos colocar em todas as sessões da grande capa catedral para trás, as que forem necessárias. Isso já está sendo providenciado. Então, as coisas têm que fazer com o tempo e não as carreiras. Porque então poderia descuidar de outras coisas que são mais prioritárias, coisas que têm mais prioridade. Isso que você quer fazer à pressa. Quando já teve tempo de sobra, com anos de antecedência, que já foi falado, e agora, por fim, quer fazer tudo às carreiras. Agora, como os auditórios grandes. Tem os auditórios que já estão sendo usados, e também, por exemplo, aquele de Tizayuca também já foi colocado o teto e já está lidando com o piso, e aí também vai ter um salão aí na Cidade de México, mas agora começar a comprar terrenos para fazer auditórios grandes assim, quando isso envolve, isso toma muito tempo, e desse tamanho assim, então requer um esforço de todos. Mas vocês vejam, ele dizia 1 ou 2 em alguns lugares, para que também nesses lugares cumpra essas etapas, seja cumprida essas etapas do 7º selo de ensinamento sobre capa. Portanto, damos prioridade aos que já estão feitos, e, além de tudo, a grande capa catedral, que é o lugar mais importante deste planeta Terra como construção. Não podemos descuidar da grande capa catedral. Todo esforço deve estar canalizado para a grande capa catedral, porque é aí que estão as promessas
como a fé do rapto, a ressurreição, a nossa transformação, e tudo está aí marcado na grande capa catedral, no cumprimento do que foi mostrado em visão ao reverendo William Branham, e que ele falou em sua mensagem, que aí estaria sendo dado a fé do rapto. E o Dr. William Souto Santiago também nos falou que aí os trovões estariam emitindo suas vozes, os quais contêm a fé do rapto. Agora continua dizendo, ou seja, não podem pensar que no dia que for dedicado, todas as coisas vão acontecer nesse dia. Se Deus fizer assim, melhor para nós. Mas a gente tem que saber que as coisas vão de uma forma progressiva. Mas o meu desejo é que desde o primeiro dia, tudo aí já esteja sendo manifestado. Esse é o meu desejo. E seria o mesmo desejo de vocês. Mas tem que ser, ou vai ser como Deus já programou, não da forma que uma pessoa ou um grupo deseja que seja. Tudo vai estar sendo cumprido da forma que Deus tem no seu programa. Não vai nem adiantar e nem atrasar. E as coisas que estarão sendo ensinadas também vai ser um lugar para ensinamento. Vai ser a respeito de todas essas escrituras que falam do juízo da grande tribulação, as pragas, taças, todas essas coisas. Tudo isso será falado aí. Agora vejam que será de uma forma progressiva, de uma forma onde primeiro Deus vai dar ao povo a palavra, a revelação, esse maná escondido. Agora recordem que em uma ocasião, em São Marcos, vejam, capítulo 2, no capítulo 2 de São Marcos, versículo 23 em diante, diz: Aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui do lado esquerdo ele escreveu, em São Mateus capítulo 12, que é essa escritura que aqui em São Marcos está no capítulo 2, em São Mateus está no capítulo 12, Mateus 12, vamos ler essa porção para ver como Mateus fala. Mateus 12, 1. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas somente aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Do lado esquerdo para cima ele escreveu, um maior que o templo, e desenhou uma estrela de Davi.
Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Agora, vejam como aí ele faz uma referência a Davi, que sentiu fome. Vamos a essa escritura ali. Daquele momento em donde David estuvo com hambre. Daquele momento que Davi sentiu fome. Miren, e vejam, em Primeira de Reis, aqui nos mostra, vamos a ver se é Primeira de Reis. Vamos ver se é Primeira de Reis. Em donde nos mostra esta ocasião. Onde nos mostra aquela ocasião, o Primeira de Samuel. Vamos ver, Primeira de Samuel. Primeira de Samuel é. Primeira de Samuel é. Primeira de Samuel. Capítulo 21. Primeira de Samuel, capítulo 21. Primeira de Samuel, capítulo 21. Primeira de Samuel, capítulo 21. Vamos a ver verso 1. Vamos ver no versículo 1 de Primeira de Samuel. Primeira de Samuel, verso 21. Primeira de Samuel, capítulo 21, versículo 1 em diante. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? E Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te envio, e o qual te ordenei. E quanto aos jovens, apontei-lhe tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Davi perguntou. O que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, que era o que tinha, estava com fome. E o que achar? E respondeu o sacerdote a Davi e disse: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se obstiverem das mulheres. Agora recordem que mulheres representam a igreja. E esse maná escondido é para dar a comer nesse tempo a esse grupo especial com percepção profética, que não se contaminaram com denominações. Subiram à era da pedra angular, permaneceu livre, e a eles lhes é concedido comer deste pão sagrado, que aqui está representado em Davi e nos que com ele estavam. E Davi é o rei, é o ungido que assentou no trono naquele tempo. E com ele ali estiveram aqueles que também estiveram reinando com Davi. Portanto, veja, não foi somente Davi o que comeu, mas também os que estavam com Davi. Hoje Davi está presente, e esse grupo de escolhido está, que com ele está comendo esse maná escondido, porque é o tempo onde está sendo estabelecido esse reino messiânico, primeiro no coração desses escolhidos e deste ungido,
E depois breve estará sendo estabelecido esse reino fisicamente, esse reino messiânico, que esse ungido se assentará, ou seja, esse vencedor assentará nesse trono, e com ele os que estiveram com ele na batalha, lutando para esse estabelecimento. Agora vejam os que ficaram na dispensação da graça e ficaram atrás, em Laodiceia. Para eles não lhes é lícito comer deste pão sagrado, deste maná escondido. Por isso tem que estar fora, não pode estar no lugar onde estão comendo esse pão sagrado. E se escutarem, não entendem, não compreendem, não podem digerir, não podem chegar mais acima, não podem subir. Como Judas Iscariote, vejam, não passa a essa outra fase. Tem um lugar em Almas Aprisionadas, onde o reverendo William Branham nos fala de tudo isso. Vamos ver se nós encontraremos bem rapidinho, onde ele fala. Isso está em Almas Aprisionadas. Vamos procurar um momentinho aqui. Esse mensagem. Sí lo tengo aquí, vamos a ver, a la mano. Yo consigo, podemos ler essa partecita para que quede também aqui. Se eu encontrar, aqui poderemos ler essa partezinha para ficar aqui também. Aqui está, Almas Aprisionadas. Em este mensagem. Nessa mensagem. Ele nos habla de esto, vamos a ver. Ele nos fala disto, vamos ver. Se conseguimos aqui rapidito, não lo se nós encontraremos rapidinho aqui. Eu não tinha para ler, mas... Aqui está, miren. Está aqui, vejam. Em la página 38 abaixo. Embaixo, diz, na página 38, diz assim. Quando lhes começou a falar da sua forma de viver e as coisas que estavam fazendo, então perdeu toda a sua popularidade. Isso foi a sua segunda etapa. E eu me pergunto se isso não terá repetido novamente. Embaixo ele escreveu o Ministério de Cristo e suas 3 etapas no 4º e 5º Elias. Pense por um momento, pode ser. A primeira foi quando a cura chegava a todo mundo. A segunda foi quando dizia, pode ser somente Jesus, pode ser Beelzebu. É o mesmo que faziam lá. São os mesmos espíritos vivendo no mesmo tipo de pessoas. Pessoas condenadas que nunca poderão ser salvas, porque foram condenadas desde antes, como Judas Iscariote, que nasceu como filho da perdição. E você me perguntaria, Judas? Do lado direito ele escreveu Judas e seu espírito. Sim, Senhor. Recordem, ele foi muito religioso, mas não podia seguir a mensagem até o fim. Do lado direito ele escreveu os Judas. Não pode seguir a mensagem até o fim, porque no fim é esse maná escondido que somente os escolhidos de Deus estariam recebendo nesse tempo. E assim foi lá no tempo de Jesus. Judas Iscariote não pôde seguir mais adiante até o dia do Pentecostes. Mas não podia seguir a mensagem até o fim. Ele podia pegar uma parte, mas a outra parte não lhe correspondia. Podia pegar uma parte, tudo que Jesus estava fazendo com os discípulos, do que Jesus também, ele teve parte. E isso é parte da obra que Jesus estava realizando. Mas quando chegou a parte que ele disse, o que não coma minha carne e não beba meu sangue não tem vida permanente em si,
e tudo que correspondia ao que Jesus ia realizar na cruz, então essa parte final não correspondia a ele. E ele disse, não, isso não pode ser. Essa outra parte não cabia nele. E como nesse tempo podem pegar uma parte da mensagem, a profecia, o que foi falado que aconteceria, mas quando vem o cumprimento dessa profecia, isso não cabe na mente humana das pessoas, então vão embora, se retiram, exceto os manufaturados que ficam até o final. Mas neles também não cabe. Estão aí vamos dizer, para incomodar, por não falar todas as coisas que os manufaturados, as obras dos manufaturados até o final. Ou seja, que não chegam a obter o cumprimento total dessa profecia. Assim é aqui. O que fala de Judas. Judas lá, 2000 anos atrás. Ele podia pegar uma parte, mas a outra parte não cabia nele. Eles podem pegar a cura e as outras coisas semelhantes, mas quando se trata de Deus trazendo esquilos à existência pela palavra, e vejam, ali ele escreveu os selos, a terceira etapa. Quando se trata do ensinamento sobre Cap e os trovões e tudo isso, aí não, aí sim que não, essa parte não cabe nessas pessoas, os Judas modernos. Então isso é profundo demais e fala, não pode ser, não pode ser. Vê? O mesmo que falam nesse tempo, isso não pode ser possível. Assim foi Judas. O espírito dele pode viver até esse ponto, mas ir mais além não pode. E ele desenhou uma pedra angular e mais além ele desenhou uma pedra angular. Então aí vocês podem ver que não podem passar a pedra angular, não podem ir mais além. Agora veja um pouquinho mais do que eu estou lendo aí, o próximo parágrafo. Podiam aceitar a Moisés quando eles abriram o Mar Vermelho e essas coisas, mas quando disse a eles que não podiam fazer isso e aquilo, ou seja, quando começou a corrigir a eles, quando começou a dizer a ele as falhas e as coisas para que eles se corrigissem, então começaram a falar, ele está se fazendo um Deus sobre nós. E como as escrituras se repetem novamente, não é verdade? Corá e os demais não suportavam isso, tinham que ter suas organizações e por isso Deus fez com que até os engolisse. O mesmo nesse tempo. Do lado esquerdo ele escreveu Deus em carne, criando. Aí escreveu esquilos. Agora eu estou em 1 de Samuel, no capítulo 21. Nós paramos no versículo 5, continua dizendo, e respondeu Davi ao sacerdote, porque ele vinha dizendo, eu não tenho na mão pão comum, eu tenho somente pão sagrado, mas eu darei, se os jovens se obstiveram das mulheres. Isso são denominações. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse, sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem e antes de ontem, ou seja, 2 dias. Quando eu saí, o corpo dos jovens já também era um santo. E, em alguma maneira, o pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro corpo, no outro corpo. Então o sacerdote lhes deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tirara de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aqueles foram tirados. E veja, não existe outro pão sagrado. Outro pão da proposição, outro maná escondido na grande carpa catedral, que não seja a revelação dos trovões, a fé do rapto. E somente os escolhidos de Deus, que não se contaminaram com mulheres com denominações, são os que podem comer esse pão sagrado, esse maná escondido. Agora aqui continua dizendo o Dr. William Soto.
Tudo isso será falado aí, e o que já foi cumprido será mostrado. E o que estiver cumprido nesses dias será revelado. Isso é o que tem estado sendo falado. O que se cumpriu em tempos passados, ou seja, no tempo que estamos vivendo, mas que já cumpriu. E o que está cumprindo nesses dias vai revelando o que está sendo feito, e o que está em processo para cumprir mais adiante também será falado, vem? Também está sendo falado das coisas que estarão acontecendo mais adiante. No livro de Citas, na página 6b, nos diz assim, 6b, parágrafo 58 do livro de Citas, diz: bem, o que é o maná escondido? O maná que não é dado a toda a congregação. A revelação é derramada sobre o anjo da igreja, a revelação da palavra. Bem, a revelação da palavra é dada ao anjo desta era. Porque é escondida de todo lugar e revelada atrás. O maná escondido é dado ao anjo da igreja. Em cima escreveu o maná escondido, uma revelação especial para o anjo, e desenhou uma pedra angular e as eras. Vem? Captaram? É uma revelação um pouco maior do que Cristo é. Talvez um chamado um pouco mais alto. Depois de alto, ele desenhou uma pedrinha angular. E na margem do lado esquerdo, uma estrela de Davi. O maná escondido, algo um pouco especial. O que é o especial? Não é algo para as bênçãos do Espírito Santo? Ou não, isso é para toda a congregação, mas o maná escondido é uma revelação especial porque ele tinha que ensinar aos outros. Era um pouco mais de conhecimento das Escrituras, de modo que ele pudesse ensinar a outros. Oh, que tremendo é isso, não é certo? Como a gente vê o cumprimento das Escrituras. E isso é a Escritura viva, em ação. Ele está suposto a ser ele, isso é certo. Você nunca poderá viver mais alto do que o seu pastor. Vocês lembrem disso, porque ele é o pastor que alimenta vocês. E ainda mais se é o pastor profeta. Ninguém pode vir dizer, e pior ainda se não tem um ministério. Eu tenho mais anos de mensagem, conheço mais a mensagem do que esse rapaz. Isso inclui o ministro que fala que já tem tantos anos e que conhece a mensagem. Se não é o profeta dessa dispensação que está vivendo, então não tem o conhecimento e não tem a autoridade da parte de Deus para ensinar. Se é o pastor, ele tem que saber onde está o maná para alimentar as ovelhas. Isso é o que os pastores têm que fazer, mostrar para as ovelhas onde o maná está, para que se alimentem com esse maná. Isso é certo. Agora, algo especial, e observa isso uns minutos. A revelação, o maná escondido. Isso ele ressaltou bastante, grifando, e circulou bastante aí, a revelação, o maná escondido. O Dr. William Soto continua dizendo: eu estou na mensagem a presença de Deus e o nome de Deus. Assim que não serão somente milagres o que acontecerão no cumprimento da visão da capa, mas também muita palavra de Deus sendo revelada. Porque é o mais importante, porque a palavra é criadora, é a palavra criadora de Deus. E essa palavra é que vai criando em nós esse corpo eterno e glorificado, viram? Viram que além desses milagres que vão acontecer, o que vai estar acontecendo também diz que é muita palavra de Deus sendo revelada. E se é muita palavra sendo revelada, então é algo novo que o povo está recebendo nesse lugar. Não é algo que já foi falado.
mas é algo que foi falado, porém atualizado, ou seja, revelando isso que foi falado, sendo cumprido, sendo materializado, essa palavra sendo vivificada. Estará lendo, diz, essas mensagens que ele pregou, diz que haverá muito ensinamento, mas vejam, o alicerce de toda essa mensagem é a mensagem do reverendo William Branham, é a mensagem do Dr. William Soto e também a Bíblia toda. Isso é a plataforma, o alicerce. Agora, essa palavra que ele fala ali, muita palavra de Deus sendo revelada, que é o mais importante. E isso é o que Deus está cumprindo nesse tempo final. Na manifestação do Filho do Homem com seus anjos, na manifestação do sétimo selo, que é a vinda do Senhor para a igreja, a vinda dos ministérios de Moisés e Elias, que é a sétima trombeta para Israel. Nesta ocasião, vimos o maná escondido, que é essa revelação especial. Agora, ele escreveu e podemos colocar nesse tema também. O maná escondido, uma revelação especial para o anjo. Para mim foi um grande privilégio, uma grande bênção poder estar nesta palavra e nessa curta saudação, nessa curta conversa de hoje, domingo, 7 de setembro de 2025. E nos veremos às 10 da manhã, na atividade das 10 da manhã. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E bom proveito também no café da manhã físico. E bom proveito com este alimento espiritual, o maná escondido, uma revelação especial para o anjo. E supostamente para todo o povo. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Para o povo com percepção profética, porque é o povo que estaria recebendo esse maná escondido, porque ali ele nos disse que não é para toda a congregação. Ele disse que é somente para um grupo em especial. Agora, é o maná escondido, uma revelação especial para o anjo e o grupo com percepção profética. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.